Oi, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui num dia muito querido, assim, num dia especial. Como todo mundo sabe, o meu trabalho, eu sou numerólogo, tarólogo, terapeuta holístico e floral, e eu estou sempre atento às pessoas que estão começando, às pessoas que escolhem esse caminho da espiritualidade para virar um trabalho, uma coisa séria, né? E esses dias eu dei muita sorte que eu peguei uma Uber e encontrei um senhor maravilhoso, e conversa vai, conversa vem, ele me contou sobre a filha dele, que é uma taróloga. Daí ele me contou algumas histórias, as orientações que a filha dava para ele e tal. Eu fiquei encantado e logo peguei o contato dela, e hoje eu trouxe a Maria aqui. A Maria é uma jornalista, é uma taróloga, oraculista, jovem, 23 anos, está começando nessa carreira. Eu fui dar uma olhada nas redes sociais, depois eu conversei com ela, e é muito lindo, eu que já estou há muitos anos, conseguir ter esse diálogo, essa comunicação com essa nova geração que vem vindo, trazendo esse trabalho que eu acho tão importante para as pessoas, né? Tudo bem, Maria? Tudo bem, e você, Ariel? Tô ótimo, tô muito feliz que você está aqui, e eu queria que você me contasse. Você é jornalista? Formada onde? Você trabalha no jornalismo também? Como funciona? Sim, antes de tudo, muito obrigada pelo convite, Ariel. É um prazer estar aqui com vocês. E eu também trabalho com jornalismo. Eu sou formada pela Universidade Anhembi Morumbi. Me formei em 2024 em comunicação social com habilitação em jornalismo. E decidi fazer o curso porque eu queria cursar, na verdade, olhando para a área esportiva. Então, o esporte sempre foi uma paixão, sempre foi algo muito latente em mim. Acabei trabalhando com futebol durante um tempo, num projeto de futebol só para mulheres, mas acabei optando por sair justamente porque o tarô e as runas surgiram na minha vida. E no meio disso também a assessoria de imprensa. Então, hoje eu sou assessora de imprensa também. Eu trabalho numa agência de PR e aí atendo clientes de diferentes marcas. Também é uma das minhas paixões, mas o tarô e as runas também cruzaram o meu caminho e se tornaram esse servir. Perfeito. Você também me falou que você é oraculista. Eu acho bonito esse nome, né? O oráculo, ele entrou na tua vida há quanto tempo? Ele entrou já tem alguns anos, foi em meados de 2020, 2021. Então, assim, eu comecei... a minha caminhada na espiritualidade, na verdade, ela vem desde muito pequena. Então, a minha mãe é muito espiritualizada. Eu sempre cresci em um lar onde a espiritualidade era algo muito aberto, muito livre, assim. Então, eu tive experiências em diferentes religiões, né? Hoje, eu não tenho uma religião, eu me considero espiritualista. Então, eu acredito muito em... A espiritualidade está em tudo, né? Então eu acredito muito em Deus, tenho as minhas crenças e a partir disso eu sempre tive uma intuição aflorada, sempre tive uma sensibilidade muito aguçada. E aí em meados de 2020 foi um ano muito desafiador a nível coletivo, né, pela pandemia, mas a nível pessoal também. Com muitos conflitos internos, ansiedade, então eu buscava ali formas de me olhar com mais presença, com mais carinho e ressignificar certas questões. Então eu comecei a ver na espiritualidade um caminho. E eu gostava muito de assistir vídeos no YouTube de tarô, de leituras, eram ali uma ferramenta de autoconhecimento para mim, e ali começou esse interesse. Mas assim, inicialmente era algo que era muito mais por um hobby, assim, por de fato sentir que aquilo poderia me ajudar de alguma forma. E aí eu comecei a me aprofundar ainda mais dentro desse caminho. Falei, por que não comprar um tarô para começar a estudar para mim e começar a fazer cursos, mas como esse instrumento para mim. E aí, em paralelo a isso com o tarô, as runas, que são a minha principal ferramenta, surgiram na minha vida de uma maneira muito despretensiosa, porque eu tava assistindo um reality show e aí eu me identifiquei muito com uma das participantes, comecei a acompanhar ela nas redes sociais e aí em um certo dia pediram indicação de taróloga e oraculista para ela. E aí ela indicou a minha atual professora de runas e eu não conhecia as runas, eu nunca tinha ouvido falar. Comecei a seguir e me interessei muito pelas runas. E aí eu senti esse chamado, assim. E aí eu frequentava já feiras místicas e tal. E aí, em um certo dia, eu tava numa feira mística. E aí, quando eu tava passando por um dos quiosques, eu ouvi as runas. E aí, eu senti como a confirmação que eu precisava de que era uma ferramenta que estava destinada no meu caminho. E aí, a partir dali, eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar.
E percebi que não seria somente um instrumento para mim, mas também uma ponte com o outro, né? E aí foi assim que começou essa jornada, assim, com os oráculos. Perfeito. Você falou duas coisas que eu acho legal dar uma pontuada, assim. Primeiro, você falou em religião, né? Eu acho muito interessante porque as pessoas, elas trazem o esoterismo, trazem o tarô. Às vezes alguns clientes me procuram ainda hoje achando que é uma religião, e não é. Né? Então é muito legal a gente colocar que a espiritualidade, exatamente por não ser uma religião, ela consegue se ligar a vários conhecimentos, budismo, kardecismo, messianismo. Eu, por exemplo, eu não tenho uma religião de prática, mas eu sou kardecista de coração, eu sou messiânico porque tomo jurei, enfim. E budismo, então, eu bebo muito nessa fonte com as leituras, com os ensinamentos. Então, de uma certa forma, quando você era adolescente, e você me disse que começou muito cedo a se interessar, o que o tarô e os oráculos te ajudaram na sua evolução de adolescente para adulta? É uma ótima pergunta, Ariel, porque eu sinto que elas foram fundamentais, assim. Eu sempre digo que a espiritualidade, ela me despertou para algo muito maior e para uma relação muito mais leve, muito mais alinhada comigo. E o tarô e as runas têm um papel essencial nisso. Porque eu sou uma pessoa antes do tarô e das runas e uma pessoa completamente diferente depois que eles surgiram na minha vida. Mas eu sinto que o principal ponto é que antes eu não sabia apreciar a minha solitude. E hoje eu percebo o quanto a nossa companhia... Perfeito. É, assim, o ponto mais precioso que a gente tem, porque a gente se tem pra sempre. E isso é muito, muito só bonito, assim. Só parênteses, Maria. Você falou uma coisa muito legal. Eu tenho uma vida e eu gosto muito da minha solitude. E o oráculo, de uma certa forma, ele nos ajuda a encontrar essa solitude, que é como se fosse uma forma de reflexão sobre a existência humana. Nessa sua adolescência, quando você começou a ter alguns aprendizados, assim, você, com outras adolescentes, como que era o diálogo entre vocês? Você acabou influenciando as suas amigas? Elas perceberam que você tinha alguma coisa diferente? Como é que foi esse movimento? Então, Ariel, eu confesso que na minha pré-adolescência eu era uma pessoa muito mais... Eu ainda sou uma pessoa naturalmente comunicativa e sociável, mas eu sinto que existe uma certa dependência da minha parte em estar com as pessoas. E aquilo daquela necessidade de aprovação, de validação que existe muito nessa fase. Então, principalmente na época de escola, assim, eu sempre busquei por isso. E quando eu comecei a, de fato, caminhar nessa jornada espiritual de uma maneira mais profunda e comecei a me interessar pelos oráculos, eu já estava ali na faculdade, então eu estava com outro grupo, mas eu percebi que eu comecei a me distanciar de certos ciclos que antes, ao meu ver, faziam sentido e ressoavam comigo, mas já não correspondiam mais àquilo que eu acreditava. Muitas vezes me faziam mal ou me drenavam. Então eu acredito que me despertaram assim para entender o que faz sentido para mim dentro de uma relação. E nessa época as nossas conversas eram muito mais coisas do dia a dia, né? Claro que ali a gente trazia questões desafiadoras que estavam acontecendo conosco, mas também questões mais supérfluas, de rotina, de família, de amigos, de relacionamentos. E a espiritualidade não era um ponto, por exemplo, de pauta entre nós. E aí, quando isso foi ficando mais latente, eu fui conhecendo pessoas dentro dessa caminhada também, mas foi algo que naturalmente foi surgindo. Então, as minhas amigas mais próximas começaram a ver essa transformação e falaram: nossa, Maria, você tá diferente, assim, tem algo diferente em você. E, de fato, assim, eu fui trazendo também os meus aprendizados e elas com os delas, e a gente foi trocando. E hoje é muito gostoso, assim, ver que por vezes eu vejo ali elas trazendo algo que em algum momento já comentei, seja em uma leitura, seja em uma troca. Então é bem bacana, assim, e desde ensinamentos de como se proteger energeticamente, por exemplo, até de fato um direcionamento em uma leitura que faz sentido para a vida dela. Perfeito. Então, assim, foi um processo bem transformador. E aí até voltando nesse ponto da solitude, né? Antes eu dependia muito dessa validação e hoje eu percebo como é bom estar na minha companhia. Eu gosto muito de estar com as pessoas, mas estar comigo não tem preço. Essa questão de solitude,
Eu acho tão interessante, porque assim, quando você está ali treinando com o seu baralho, com o seu tarô, ou com o oráculo que você tiver em mãos, você sente a energia presente. Não, a gente não recebe nada. Espiritualmente falando, eu não recebo nada, e você, pelo que você me contou, também não. É um trabalho mesmo de consciência. Tá? De consciência, de técnica e ao mesmo tempo de sentir a intuição, né? E isso é um caminho muito equilibrado. Mas óbvio que a gente sente uma energia positiva, né? E como é que você se sente quando você sente uma energia te assessorando? Uma energia que você às vezes não vê, mas você sente. Você se sente acolhida? Como é isso, Maria, para você? Muito, Ariel. Eu acho que a palavra é preenchimento. Eu me sinto preenchida, assim. É um sentimento que te transborda, sabe? E é uma gratidão por sentir que eu posso ser esse canal para as outras pessoas, porque o que eu sempre digo ao final das minhas leituras é que é de alma para alma e de coração para coração, porque existe muito amor envolvido e existe a questão do dom, da intuição, desse sentir, mas exige muito estudo também, muita concentração, muita presença e saber que de alguma forma eu tenho forças que me guiam, saber que a minha espiritualidade está comigo nesse servir é um presente, assim. Então é uma sensação de preenchimento, de que de fato eu deveria estar nesse caminho, né? E eu recebi muitas sincronicidades e muitos sinais até entender de fato que esse era o caminho, que não era só uma ferramenta de autoconhecimento, que eu poderia contribuir com o processo de cura do outro. Então é uma sensação muito gratificante, assim, e sentir essa energia, porque é algo que a gente sente até no corpo, né? Com os arrepios, com a presença. Então é algo inexplicável, assim. Acho que só quem sente presencia de fato o que é esse sentir. Quando você começou a estudar tarô, qual o arcano maior que você sentiu que tinha uma identidade maior com aquela carta? Olha, é uma pergunta desafiadora para uma taróloga, porque eu acredito que, assim, foi de momentos, sabe? Então eu tive momentos e momentos com cada tarô, mas eu acredito que... Mas qual foi a primeira? Assim, aquela que você falou, nossa, esse personagem, esse arcano, ele tá me dizendo... Porque óbvio que a gente vai se identificar com o arcano pelo momento que a gente está vivendo, pela idade, por aquela coisa. Mas para mim é importante entender... Porque eu acredito que o primeiro arcano que te abriu, ele é meio que padrinho, ele vai te levar para outros lugares, mas ele é meio padrinho. Você consegue ter essa memória desse primeiro arcano? Sim, eu sinto muito que foi o carro, assim, porque o carro traz muito essa ideia de movimento e eu tava de buscar direção, né? Exato, e eu tava passando por um momento de transição. Então até mesmo quando eu cursava jornalismo e aí eu descobri esse universo, por muitas vezes eu pensei em trancar esse caminho. Por muitas vezes eu me perguntei, será que é realmente isso que eu devo continuar fazendo? Será que essa é a minha vocação? Será que eu não devo só focar no tarô e nas runas? Você tinha muito medo nesse período? Ou muito receio? Medo é uma palavra muito forte das escolhas que você estava fazendo? De certa forma, não sei se a palavra seria medo, mas eu sinto que talvez uma insegurança, assim. Um receio, talvez. Isso, exatamente. Eu digo isso porque, assim, no tarô mitológico, a carta do carro é um homem, 2 cavalos. Um cavalo olhando para a direita, um cavalo olhando para a esquerda, e você tem que ser firme. Porque quando você não sabe a direção, ele pode cair de um lado ou do outro. Por isso que é uma carta de direção. Então, quando você me traz o carro, eu imediatamente entendo que você estava num momento muito bonito da tua vida, que você tinha se apaixonado pelo oráculo, você tinha se apaixonado pelo esoterismo, pelas cartas e tal, mas você era muito jovem e você estava conhecendo, né? Então, esse despertar para mim é muito importante. E ouvir uma jovem como você falar desse despertar me ajuda também a trazer informações para o meu dia a dia. Por isso que eu falo. E depois, que carta veio em seguida? Você tem essa memória? Sim, em seguida com certeza foi a estrela, porque foi um processo
muito espirituoso de cura e de entendimento que eu não preciso ser uma coisa só, né? Que não somos seres lineares, né? Somos seres plurais, então a gente pode ser o que a gente quiser ser. E nesse período, assim, de muitas dúvidas, de muitos questionamentos acerca da minha jornada, eu lembro muito de momentos, assim, marcantes que me incentivaram muito, porque eu tive, assim, um grande apoio da minha família, especialmente dos meus pais, que sempre me incentivaram a seguir o que fazia sentido pra mim e o meu coração, independente do que seria, independente de qual fosse o caminho. E eu também tive muito apoio de uma tia de uma das minhas melhores amigas. Ela é terapeuta vibracional, ela é reikiana, extremamente espiritualizada. Então eu fiz muitas sessões com ela pra entender que eu poderia seguir os caminhos em paralelo e que eu não precisaria me prender somente ao tarô e as runas ou somente ao jornalismo, por exemplo. E isso me abriu muitas portas, assim. E eu lembro também de uma gira que eu também frequento a Umbanda, embora eu não seja umbandista, né? Eu respeito muito, é uma religião que eu aprecio muito, e eu lembro muito que eu tava em uma gira e aí eu pedi um direcionamento com relação a isso, no sentido de eu não sei o que eu faço acerca do meu caminho, eu não sei se eu permaneço no jornalismo, eu pensei em cursar naturologia, se eu migro de curso, se eu fico apenas no tarô e nas runas. E aí eu lembro muito que eu recebi um direcionamento que era assim, no jornalismo você passa a verdade cristalina, que são os fatos, que é o verídico ali. Dentro do tarô e das runas, você passa a verdade oculta, aquilo que a pessoa precisa ouvir acerca de um direcionamento, acerca de uma questão. Então foi ali que eu entendi que o meu propósito nesse sentido é comunicar para o outro, é ajudar o outro através do que eu posso trazer. Então o jornalismo é um caminho, mas o tarô e as runas também é. E hoje eu consigo trilhar eles em paralelo com muito amor, entendendo que os dois se complementam. Perfeito. Então eu acredito que depois de muitas dúvidas, depois de muitas inseguranças, hoje eu tenho essa clareza. Eu entendo você. Quando eu comecei, eu jogava o baralho cigano, né? Era meio que meu carro-chefe, assim. E eu precisava de uma outra coisa que me validasse um pouco o que eu estava falando. E eu encontrei na numerologia. Quando você fala do tarô e das runas, porque a runa, na verdade, ela é um alfabeto rúnico, né? E elas são mensagens, positivas ou negativas, dependendo de como é a jogada, se for em pedra, se for em cartas e tal. Eu, durante um tempo, eu joguei runas em carta, mas muito como um oráculo de aconselhamento para as pessoas, né? E tal. Então, eu acredito que você encontrou uma receita que é tua, né? Todas as pessoas que têm essa paixão pela espiritualidade, pelo oráculo, pela leitura, procurar ajudar o próximo com o entendimento, porque o que é o baralho? Na verdade, ele é o pensamento do outro. Então você só tem, eu costumo dizer que a gente vai montando um quebra-cabeça e vai construindo um caminho, né? E eu percebo que você está construindo isso. Isso me chamou muita atenção em você, né? E ao longo da vida eu acredito que vão aparecer outras situações que vão te despertar muito, assim, né? Qual tarô você joga exatamente? Então, eu tenho alguns, porque como taróloga, a gente não se prende somente a um, né? Mas assim, o tarô de Waite é um que eu costumo usar bastante, e o tarô dourado também, que são dois tarôs que eu me identifico muito. Hoje, assim como você disse que o carro-chefe é o baralho cigano, pra mim são as runas, elas são a minha principal ferramenta dentro das leituras, e aí o tarô e os oráculos vêm como esse complemento. Mas o tarô, em geral, eu utilizo muito o tarô dourado e o tarô de Waite. Perfeito. O tarô mitológico, você já trabalhou com ele? Não, esse ainda não. Ele é bem interessante, porque é uma história pela Grécia, né? Você vai pegar toda... É muito, muito legal, assim. Eu trabalhei muito com o tarô grego, depois eu parei, hoje eu posso jogar qualquer tarô, que para mim é tudo igual. Não muda tanto. Mas, por exemplo, quando eu vou falar em copas, eu sempre vou contar a história do tarô mitológico, né? Que é a história de Eros e Psique, e isso me ajuda muito, principalmente quando vem clientes que estão numa relação afetiva desequilibrada, a coisa não está funcionando. O tarô mitológico ele é perfeito através
das cartas de copas, né? Como você tem atendido sempre? Como tem funcionado seus atendimentos, Maria? Então, eu atendo bastante, assim, até ano passado, assim, graças a Deus, eu tive uma série de atendimentos e até eu percebi que, de alguma forma, conciliar isso com a minha rotina também, trabalhando e tal, tinha sido um ponto um pouco desafiador, assim. Então, hoje eu estabeleci dias que eu atendo, né? Então, em geral, eu atendo às terças, quartas e quintas no período da noite, e alguns sábados durante o dia. E aí eu vou equilibrando, assim. Então, eu tenho atendido bastante, tenho conseguido conciliar com a minha rotina, mas eu sinto que, tendo horários definidos, é um pouco mais flexível para mim, até pelas outras demandas, por outras responsabilidades também. Mas eu senti que foi a forma que eu consegui equilibrar melhor, assim, esse servir na minha vida também. Perfeito. E você pretende desenvolver mais alguma outra técnica fora os oráculos? Você tem algum objetivo? Até uma sincronicidade você ter comentado sobre a numerologia, porque eu sinto que é um chamado também, assim. Eu estudo bastante sobre numerologia, embora eu ainda não tenha feito nenhum curso. É uma temática que eu me interesso muito e que eu percebo como é rica e como traz, de fato, muito poder, assim, para os direcionamentos, até para as leituras. Então eu tenho um certo conhecimento acerca disso e é algo que eu quero, sim, me aprofundar futuramente, porque eu, de fato, percebo o quanto pode auxiliar também durante as leituras, e o Reiki também é algo que me chama bastante. Então, futuramente, eu pretendo me aprofundar, assim, nessas duas vertentes. A numerologia vai ser um grande achado para ti. Vale a pena estudar, é um estudo que não termina nunca, né? Eu, propriamente, eu gosto da numerologia kármica, eu me especializei, por conta das leituras, em trabalhar o karma. Então, assim, eu sempre vou, antes de qualquer coisa, eu preciso da numerologia, eu preciso entender quem é aquela pessoa que chegou para mim, eu preciso entender os karmas que ela vem trazendo e utilizar as técnicas para tentar resgatar um pouco a vida dessa pessoa. A numerologia, para mim, ela já tá além, ela é uma ciência, né? Eu uso um método chamado Triângulo Divino, que é um método muito interessante de duas americanas, e elas fazem uma sincronia com o tarô e com a astrologia. Vale muito a pena você fuçar um pouco nessas áreas, vai te ajudar a trazer muito conhecimento para a tua fala, para você entender, porque quando você... Não adianta você ler para o José da mesma forma que você lê para Maria. Você tem que compreender quem é o José, que tipo de contribuição ele traz para a vida, que tipo de aprendizado ele veio buscar na vida e que tipo de karma ele tem que resgatar na vida. Quando você entende isso, você vai buscar um outro tipo de atendimento para a pessoa. E é muito legal. Eu escuto muito de alguns clientes meus falando: nossa, parece que você leu, você estava em casa. Na verdade, eu não estava. Eu estava na minha numerologia, eu estava na minha humildade ali de buscar conhecimento, né? E esse trabalho que a gente faz é um trabalho que precisa ter muita humildade. Humildade de perceber que a gente nunca vai saber tudo, e que a gente não é responsável por tudo, mas a gente é aprendiz também. Então, sempre aquela pessoa que chegou a nós, ela vai trazer um conhecimento. Todas as vezes que você consegue levar um entendimento para aquela pessoa e ela sai, depois ela volta, e quando ela volta de alguma forma mudada, você vai olhar para o espelho e vai falar: puxa, eu fui útil. E quando a gente se sente útil, a gente cresce nessa missão, porque é uma missão. Sem dúvida. Você tem que ter muita responsabilidade para mexer no karma do outro, nas dificuldades do outro. Então isso tem que ser feito com muito amor. E por você ser muito jovem e você ser da geração Z, o que você diria que a sua geração veio para trazer para o mundo? Olha, Ariel, eu acredito que a quebra de muitos padrões,
porque cada geração traz um propósito diferente, ao meu ver. Então eu acredito que cada um de nós veio trabalhar uma diferente questão, né? E o que eu percebo dessa nova geração, especialmente a minha, é essa quebra de padrões. É o fato da gente conseguir, de alguma forma, nos posicionar mais, estabelecer mais os nossos limites, buscar aquilo que a gente realmente deseja. Porque por muitas vezes, né, o que eu consigo perceber, assim, através de outras pessoas, seja da minha família, ou seja de pessoas que eu conheço que estão ao meu redor e que são de outras gerações, é que por muitas vezes precisavam fazer certas coisas ou seguir certos caminhos porque de alguma forma, seja por necessidade ou seja porque algo foi imposto. Então muitas vezes acreditavam que aquele é o caminho certo, que aquele é o caminho alinhado. E algo que eu percebo da minha geração é que a gente faz as coisas porque aquilo de fato faz sentido pra gente. E a partir do momento que aquilo não faz, a gente se retira. Então é claro que existem casos e casos, né? Mas eu percebo que é uma diferença, assim. A gente de fato vem buscando aquilo que faz sentido pra gente e pro mundo também. Eu percebo que estamos mais atentos, estamos mais presentes. Então é algo que eu consigo perceber, assim, essa diferença geracional, por exemplo, dos meus pais pra mim, pras minhas amigas, pras pessoas ali que estão ao meu redor. O fato de você muito jovem ter despertado para esse caminho esotérico, você acha que fez de você uma pessoa mais leve e mais feliz? Sem Porque dúvidas. eu atendo muitos jovens que às vezes eles estão na faixa dos 29, 30 anos e ainda não se acharam. E normalmente é assim, a pessoa às vezes nos procura ou me procura porque ela quer descobrir qual é o dom dela, qual é a vocação dela. Aí normalmente eu olho e falo, olha, pela tua numerologia e pelo estudo que eu estou vendo aqui, você não tem nenhum dom, tá? Eu não vou dizer para você que você nasceu para ser um ator, para você nasceu para ser uma atriz, você nasceu para ser médico, ou engenheiro, ou catador de lixo. Eu não vejo isso aqui. Mas eu vejo que você talvez não tenha um dom, mas você tem uma vantagem. Você tem a capacidade de fazer bem qualquer coisa que você se propuser a fazer. Aí eu entro nesse lugar e começo a mostrar para aquela pessoa que às vezes ela pode estudar qualquer coisa e se dedicar. Que talvez a missão dela seja exatamente essa: aprender a ser fiel a um caminho. Entende? Perfeito, Ariel. É engraçado porque isso já aconteceu em muitas leituras, assim, de pessoas que vieram buscar um direcionamento profissional ou até mesmo um direcionamento espiritual e traziam esse ponto. Será que tem algum caminho pra mim? E é exatamente isso, assim, tudo que você se propuser a fazer com disciplina, com constância, com ação, vai florescer. Porque quando você... Tem criança que tem 6 anos e vira e fala, você é médico. E depois vira. Né? Tem crianças que nascem quer ser bombeiro, tem pessoas que... Então, e tem crianças que ficam durante muito tempo sem nenhum tipo de vocação. Mas, normalmente, são pessoas que têm todos os números, que não tem ausência numérica de nada, têm uma capacidade de desenvolver qualquer coisa, e às vezes ela pode tirar proveito disso, sabe? Fazendo muitos caminhos ao mesmo tempo. Que nem, por exemplo, você tem várias profissões, pelo que você está me falando. Você é jornalista, pretende continuar, está buscando. Eu sei que você também quer ser empresária, você quer trabalhar com várias coisas do esoterismo para ajudar as pessoas, que eu acho isso muito legal. Sim, Ariel, acho que é muito engraçado como conforme a gente vai crescendo e evoluindo, diferentes caminhos vão nos aparecendo, né? Eu, por exemplo, assim, quando eu era criança eu já quis ser de tudo, eu já quis ser professora, já quis ser médica, já quis ser confeiteira, já quis ser arquiteta, e aí na minha fase de pré-adolescência, assim, a minha vida inteira eu fiz coral, e aí teve um certo período da minha vida que eu fiz violão, então eu queria ir pra música, e eu percebi naquele momento, né, que a música seria a minha vocação, e aí de repente aquilo já não fazia
sentido pra mim, né? E aí, o momento que eu percebi, de fato, que eu gostaria de ajudar as pessoas genuinamente, foi no momento que eu perdi meu avô. Porque eu perdi meu avô por um câncer e foi um processo muito desafiador pra mim, muito doloroso. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Você era ligada nele? Muito, porque eu cresci com a minha mãe e com os meus avós maternos. Então, até ali, a minha faixa dos 12, 13 anos. E eu era muito próxima dos meus avós, principalmente do meu avô. E quando ele faleceu, foi muito desafiador, assim, principalmente por ter sido uma questão de saúde. Então, naquela época, eu já tinha pra mim que eu queria ajudar as pessoas de alguma forma e que eu queria ir pra área da saúde. Então, assim, eu olhava pros caminhos e eu pensava, o que eu posso fazer pra ajudar as pessoas? Porque eu não quero que mais pessoas sintam o que eu senti. Embora a gente saiba, né, que em algum momento vamos desencarnar, eu não queria que fosse dessa forma, né? E é claro que circunstâncias fogem do nosso controle, principalmente com relação à saúde, mas eu comecei a pensar muito em fazer psicologia, porque eu escutava muito das minhas amigas, quando elas vinham me pedir algum direcionamento, nossa Maria, o que você fala tem muita profundidade, faz muito sentido, me ajuda. Você já pensou em ser psicóloga? E até hoje, assim, as pessoas que não me conhecem acham que eu sou psicóloga. E aí, quando eu falo que eu sou jornalista, se surpreendem. Então, teve esse período da minha vida que eu também quis fazer psicologia. E aí, também teve essa minha paixão por esporte. Então, eu entrei no jornalismo porque eu queria fazer jornalismo esportivo. E aí, no meio disso, o tarô e a Suna surgiram. E aí, eu entendi que o propósito de ajudar as pessoas seria pelo caminho do oculto, né? Engraçado, né? Quando eu era muito jovem... e eu jogo desde os 9 anos de idade, eu pensei em fazer psicologia. Eu lembro que uma senhora que foi importante na minha vida, ela falou, nunca faça, não quebra o teu dom. E eu acabei não fazendo, né, exatamente para seguir, porque na prática eu penso que o oráculo ele é um jogo de psicologia, principalmente o tarô. Ele é um jogo psicológico. E não tem como você não desenvolver uma psicologia enquanto você faz as suas leituras. Pode não ter as técnicas que os psicólogos usam, mas é a técnica que o tarô usa. Então é uma forma de psicologia. Porque existe pessoas que vêm até a gente e elas vêm sem direção nenhuma, a vida delas está opaca mesmo. E ali você começa a mostrar o quanto ela é parada, o quanto ela precisa parar de procrastinar e começar a buscar as qualidades que elas têm, né? Eu lembro de uma mulher que foi muito engraçada, uma história muito profunda essa. Eu atendi um casal muito jovem não, ele muito idoso. Ele já tinha uns 50 e poucos anos, e a menina tinha 29, e eles eram apaixonados, só que ele era casado. E as cartas me mostraram que o destino dos dois era ficar juntos. Mas o que aconteceu? Eles acabaram ficando juntos. A ex-mulher desse me procurou com muita raiva, porque ela achava que eu que tinha feito isso, na verdade eu não fiz nada, estava no destino. E aí eu conversei com ela, fiz uma leitura para ela tal, e falei, você tem dons espirituais, você precisa trabalhar isso. Esse casamento para você tinha sido um engano. Passou. Um ano depois ela me procurou, ela estudou tudo, ela virou uma excelente profissional. E depois ela falou assim, eu precisei perder para ganhar. Você entende? Então, ao longo da vida, a gente vai passar por muitas situações. Você está preparada para isso? Você se sente feliz de saber que em algum momento você vai ter que confrontar com situações que fogem do nosso controle? Ariel, porque não é uma questão de ética. As coisas, elas vêm. Assim, propriamente na minha vida, eu sinto que sim, porque existe a espiritualidade comigo e eu sinto que com eles eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa. Eu acredito que nenhum obstáculo que é colocado no nosso caminho é por acaso, então todos vêm nos ensinar algo, seja uma lição, seja um aprendizado, seja algo que a gente pode trazer para o outro através do nosso ensinamento. E nas minhas leituras também, assim, por vezes eu vejo ali casos de algo que eu nunca imaginei
imaginei visualizar dentro de uma leitura, mas se aquilo veio para mim é porque eu tenho a plena capacidade de canalizar aquela mensagem, de trazer aquele direcionamento. Então tem algumas temáticas que eu não abordo dentro das minhas leituras, não porque as cartas não mostram, mas é porque não condizem com o meu servir e com a minha maneira de trabalhar com as cartas. Mas tudo é feito com muito cuidado, porque eu acho que esse é o ponto principal. Perfeito. Um questionamento, eu acredito que também aconteça com você, Ariel, é que as pessoas têm um certo medo, né? Do que as cartas podem trazer. É que assim, né? Quando a gente é um instrumento, já aconteceu comigo, por exemplo, de clientes voltarem e falar: olha, você me falou isso. Não lembro. Não que eu tivesse tomado por nada. Eu tenho uma memória, se eu fizer uma leitura hoje para você, daqui 20 anos eu vou saber o que eu te falei. Eu tenho essa memória. Mas tem algumas coisas que apagam. Porque existe um propósito da vida e existe então, nem sempre a gente consegue ter o controle de tudo. Não estou dizendo, porque assim, não é só uma questão ética, é uma questão espiritual, né? Às vezes, uma pessoa suicida, por exemplo, vem nos encontrar e a gente se torna um instrumento de um canal para libertar aquela pessoa. E muitas vezes, às vezes a gente não se dá conta que está fazendo isso. Ariel, aconteceu uma situação assim Você recentemente comigo. Que assim, e nem foi diretamente dentro de uma leitura, mas eu sempre digo que a gente não tem dimensão do quanto a gente pode tocar as pessoas. Seja uma pessoa, seja 10, seja 1 milhão de pessoas, mas aquela uma pessoa que foi impactada, a gente pode ter transformado a vida dela, a gente pode ter salvado a vida dela. E aí eu produzo muito conteúdo para as redes sociais, né? Eu tenho gostado muito de publicar vídeos, de reflexões e tal. E recentemente, assim, acho que tem umas 2 semanas que isso aconteceu, eu postei uma reflexão que é: quem é você hoje? Porque muitas vezes a gente pergunta pro outro: quem é você? E aí a pessoa responde com a profissão, com a vocação, mas muito além da sua vocação, muito além da sua profissão, quem é você? Quem é você, Ariel? De uma maneira profunda, para além de tudo aquilo que estipularam pra você. E eu postei essa reflexão porque eu senti no coração que eu deveria gravar um vídeo sobre isso, postei. E aí passaram algumas horas e aí eu recebi um áudio no meu WhatsApp pessoal, porque eu tenho um WhatsApp pessoal e um WhatsApp profissional. Esse consulente em específico, ele tinha o meu WhatsApp pessoal, porque antes de ter o profissional eu fazia as leituras por ali. E aí ele me mandou um áudio de 3 minutos, assim, eu estranhei. E aí, quando eu escutei esse áudio, ele me contou que ele era uma pessoa que muitas vezes pensou em se suicidar e que ele estava passando por uma fase de muitos conflitos internos, principalmente com relação à vocação dele, porque dentro da universidade, por certas condições dele, ele não era incentivado, ele não era impulsionado a seguir o caminho dele. E aquele vídeo salvou a vida dele, porque naquela semana ele teve esse pensamento. E aí eu fiquei muito emocionada quando ele me trouxe isso, porque jamais eu imaginaria que um vídeo como esse, por exemplo, poderia de alguma forma contribuir para que aquela pessoa não fizesse isso, né? Perfeito. E até conversando, agradeci muito por ele ter compartilhado isso comigo, conversamos, trocamos, enfim. E ele disse: Maria, por favor, continua, porque você não sabe o quanto as suas mensagens podem tocar o outro. Então, assim, a gente não tem essa dimensão. Embora a gente saiba que a gente é esse instrumento, a gente é esse canal, quando a gente percebe que de fato aquilo tocou a outra pessoa, é aí que cai a nossa ficha. Perfeito. Então, assim, é de uma responsabilidade tamanha. Sim. Também. E digo isso porque, assim, não é só uma responsabilidade, é uma entrega. Quando você vai para esse caminho, você abre mão de muitas coisas, sabe? Teve uma época, por exemplo, que eu não ia em festa. Porque se eu fosse alguém, se eu olhasse assim pra alguém e falasse: você viu alguma coisa? Você sentiu isso? Você sentiu... Sabe, eu levei muito tempo pra conseguir tirar essa responsabilidade de olhar pra pessoa e a pessoa querer saber se eu tava vendo alguma coisa e tal. Naquele momento, eu tô ali. Eu tenho a moça que trabalha na minha casa e tem o meu quarto de atendimento, e ela fala: quando você entra ali é outra pessoa. E é fato, mas não é que eu seja diferente do que eu sou lá fora, não é sobre isso, é sobre ali a minha responsabilidade é outra. Fora, eu não me sinto responsável de ter que fazer o esoterismo. Eu praticar uma coisa.
Agora, ter que ficar atendendo, não necessariamente. Às vezes eu saio com alguns amigos. Outro dia um amigo entrou numa loja, ele estava comprando umas camisas para dar de presente, e um funcionário da loja, ele virou e falou: para de atender. Para de atender. Porque é automático. É né? natural, Então né? tem os dois lados. Tem o lado que você quer assim, e você sabe que isso, de uma certa forma, em toda a profissão, né, a gente vai ser bem quisto por um lado e tem os preconceitos por outro lado. Como é que se lida com o preconceito? Ora, Ariel, eu acredito que eu tenha tanta clareza do meu caminho e eu tenho tanta firmeza com relação àquilo que eu faço que eu filtro, assim. Hoje não é uma questão, por exemplo. Então eu sinto que, embora existam, sim, preconceitos e eles são muito evidentes dentro da nossa sociedade, hoje eu consigo ter muito claro, assim, o meu caminho, o que eu vim fazer, qual é o meu propósito acerca disso. Então, não é um ponto, sabe? Não é uma questão. Eu consigo filtrar muito bem. E por vezes, assim, até mesmo amigas minhas que por muitas vezes não entendem, falam: mas Maria, será que realmente acontece? Será que realmente é verídico? Ou, por exemplo, eu tenho um certo medo, eu tenho um certo receio. E aí eu explico. Existem diversos profissionais dentro do universo da cartomancia. Cada um tem uma linha, cada um tem um viés, cada um tem uma vertente. Eu não sou a pessoa que vai vir e te trazer a previsão futura do que vai acontecer daqui a X meses na sua vida. Mas eu sou a pessoa que, de alguma forma, vai te auxiliar a entender melhor o seu momento presente, como trabalhar essas questões e, a partir disso, entender quais serão as tendências futuras. Porque Perfeito. o tarô não é uma sentença, é uma tendência energética. E eu acho que é isso que as pessoas, exato, não entendem. Que a gente tem o livre-arbítrio e que a gente tem a plena capacidade de, sim, seguir os direcionamentos que o tarô traz, mas se você não seguir, também tá tudo bem, é o seu livre-arbítrio, né? Sim, mas eu fiz a pergunta também, assim, a tua geração é uma geração que nasceu mais forte, no sentido de que é uma geração que defende mais o seu conteúdo, defende mais os seus valores, e já nasceu com crenças menos limitantes que outras gerações. E talvez o fato de você nascer com mais coragem para algumas coisas, né, geracional, isso talvez faça com que você se importe menos com os comentários e leve você a praticar melhor aquilo que você acredita, né? Então isso eu acho importante a gente falar, porque eu sempre me questiono o que a sua geração vai contribuir para o esoterismo. A gente já tem gênios aí de 500 anos, é só você buscar livros e saber. Assim, tudo já foi dito, né? Só que qual é a diferença? O mundo está moderno, o mundo tem uma tecnologia que não tinha 30 anos atrás. Então, e essa geração sua me interessa muito, porque eu quero aprender com vocês. Eu quero aprender que coragem é essa, né? Por que por exemplo, um exemplo bobo, é uma geração que ela nasce. Hoje em dia é muito comum as pessoas falarem: eu não vou marcar sexo, eu vou marcar gênero, por exemplo. Então ninguém, antes, no baralho cigano, tem a carta que representa o homem, tem a carta que representa a mulher. A sua geração já fala: olha, pode ser qualquer gênero aqui, tá? Aqui é o homem, aqui é a mulher, mas você pode adaptar para onde você quiser. Você já está nesse lugar? Sim, Ariel, eu sempre digo dentro geracional, das leituras, não é? exato, que eu não trabalho com gêneros, eu trabalho com energia. Energia Perfeito. feminina e energia masculina. Isso não diz respeito ao gênero propriamente. Então eu sempre digo: olha, temos uma predominância com relação a uma energia assim, feminina. Por exemplo, se uma pessoa gay vai te procurar, você vai ter duas cartas, o masculino e o feminino, que representa, né? Mas ali você pode direcionar para a pessoa que tem interesse dela, porque às vezes ela quer saber como é que esse relacionamento tende a crescer, qual é a diferença entre os dois. Isso tudo a gente consegue perceber no tarô e ajudar a pessoa a ir mais devagar ou a colocar. E é nesse sentido que eu falo gênero, né? Não é porque energia todos somos.
Energia tudo é, né? Mas normalmente o cliente ou o consulente, o que que ele quer? Ele quer entender como que vai funcionar o namorado ou a namorada dele. Às vezes ele tá perdido, não sabe se continua ou não. Ele quer essa direção, ele quer o olhar do tarô. Óbvio que o tarô não vai decidir se ele continua ou não com aquele namoro, mas vai mostrar para ele se aquela pessoa tem uma tendência tóxica, se aquela pessoa é legal. É sobre isso. Exatamente, Ariel. Eu me vejo muito nesse ponto também e eu consigo também saber filtrar, assim, de acordo com o que a pessoa traz. Então é algo que dentro da minha interpretação também acontece, assim, não existe essa divisão que a gente mencionou, por exemplo, que antes era geracional. Então pra mim é algo muito natural, porque eu acho que eu também já fui criada dessa forma, né? Eu também cresci assim. Então eu acredito que isso facilite também na hora da interpretação. Essa facilidade dessa geração vir com menos preconceito, com mais facilidade de aceitar o outro, de aceitar as escolhas do outro, se é que é uma escolha, que normalmente as pessoas têm uma condição. Então eu acho, isso me interessa muito, a fala de vocês, como vocês colocam para o consulente sobre isso, é entender, sabe, porque o mais importante no trabalho, Maria, é a fala, né? Por exemplo, tem pessoas que tem clientes que me falam assim: às vezes você me dá uma notícia que não é muito agradável, mas você fala de uma forma tão tranquila que eu me sinto acolhida para resolver aquela questão. Isso eu acho legal, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, e você e a sua família, como é que vocês vivem? Você já demonstrou aqui que vocês são muito queridos. Você é filha única? Sim, sou filha única. Eu digo que não exatamente porque eu tenho um irmão em formato de gato. Ah, tá. Que é uma paixão também, que é o Simba. Mas eu sou filha única, eu moro com os meus pais, a minha mãe e o meu pai de alma e coração. Então, assim, ele também é o amor da minha vida junto com a minha mãe. Eles me apoiam muito, me incentivam muito, especialmente dentro desse universo da cartomancia, assim. Então, eles são maravilhosos, são meu alicerce, são meu tudo, assim. Até pra uma canceriana é difícil de falar de família, porque eu começo a me emocionar, assim, porque realmente eles são mais que especiais, são tudo pra mim. Perfeito. Então, Maria, eu queria que você falasse, que você deixasse aqui as suas redes sociais, como entrar em contato com você. Perfeito. Eu tenho redes sociais no Instagram, no TikTok ou pelo WhatsApp. Então, tanto meu Instagram quanto o TikTok é alquimias, então é underline, aí é ALQUIMIE.SE, Alquimias, e aí da minha marca também, que agora em breve será lançada também, com relação a esse universo esotérico de cristais, incensos, banhos de erva também. Perfeito. É encanto.alquimia, que tem tudo a ver com esse universo, e o WhatsApp também, o meu número tá todo no link ali das minhas redes sociais, então é só clicar que já direciona para o WhatsApp profissional, que ali tem todo o catálogo de atendimentos, e é só entrar em contato para marcar, para conversar, enfim. Perfeito. Bom, então hoje foi a Maria, essa pessoa incrível, essa menina cheia de amor para dar para o mundo, para oferecer. Eu fico muito feliz quando o oráculo ele consegue encontrar pessoas que estão disponíveis a ser instrumento, né, e a ser a fala dessa linguagem. Eu estou muito feliz de ter feito amizade com a Maria, uma pessoa que vai muito longe. Ela é só olhar para o brilho dos olhos, né? E é isso. Gratidão, universo, porque eu estou conhecendo pessoas lindas, e olhar para a juventude, uma pessoa de 23 anos, com esse amor, é olhar para o meu passado e falar, poxa, vale a pena. Então eu quero agradecer, muito obrigado. Gratidão, Ariel. E você que está em casa, estude esoterismo, vale muito a pena.